Você já sentiu aquele misterioso aroma de rosas durante suas orações, mesmo quando não havia flores por perto? Este fenômeno aparentemente inexplicável não é fruto da sua imaginação. É um dos sinais mais profundos e reveladores do mundo espiritual, um sinal que o próprio Padre Pio experimentou e explicou ao longo de sua extraordinária vida de dedicação a Deus. Aquele perfume suave e inesperado que invade seus sentidos enquanto você conversa com o divino não é mera coincidência. É uma linguagem celestial, uma forma de comunicação que atravessa o véu entre o visível e o invisível, trazendo consigo mensagens que podem transformar completamente sua jornada espiritual e abrir portas para bênçãos que você jamais imaginou possíveis. O que você está prestes a descobrir é um conhecimento sagrado que foi guardado e transmitido pelo Santo dos Estigmas, um homem que viveu entre dois mundos, o físico e o espiritual, e que recebeu o dom divino de interpretar esses sinais para orientar os fiéis em sua busca pela proximidade com Deus e Nossa Senhora. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, revelou que esse aroma celestial de rosas é muito mais do que um simples conforto durante a oração. É um portal de comunicação direta com o divino, um sinal de que suas preces não apenas estão sendo ouvidas, mas que uma presença sagrada se encontra ao seu lado naquele exato momento, pronta para intervir em sua vida de maneiras que você nunca poderia prever ou calcular por meio da razão humana. Antes de te revelar o significado completo desse fenômeno, que já transformou a vida espiritual de milhares de devotos ao redor do mundo, preciso te fazer compreender a profundidade desse ensinamento do Padre Pio e como ele pode se tornar a chave para desbloquear bênçãos extraordinárias em sua vida cotidiana. Não estamos falando apenas de um fenômeno isolado ou de uma curiosidade espiritual. Estamos falando de um sistema de comunicação divina que, uma vez compreendido e reconhecido em sua plenitude, tem o poder de guiar suas decisões, proteger seu caminho e abrir portas que você acreditava estarem eternamente fechadas. Uma verdadeira revelação que pode mudar completamente sua forma de orar e de se relacionar com o mundo invisível que nos cerca a cada instante. O perfume de rosas que surge durante a oração é como uma impressão digital divina, única, inconfundível e impossível de ser forjada por mãos humanas. Padre Pio, que viveu cercado por manifestações sobrenaturais durante toda a sua vida, ensinava que esse aroma específico carrega uma assinatura celestial, frequentemente associada à presença da Virgem Maria ou de um anjo enviado para entregar uma mensagem específica para você. Quando esse perfume invade seus sentidos durante um momento de profunda concentração espiritual, é como se o céu abrisse uma pequena janela, permitindo que você experimente, por alguns momentos, a fragrância do paraíso, um lugar onde as rosas florescem eternamente, simbolizando o amor divino que nunca murcha nem perde sua intensidade, não importa quanto tempo passe ou quão difíceis sejam as circunstâncias que você enfrenta. Este sinal tem aparecido na vida de inúmeros fiéis em momentos cruciais de suas jornadas espirituais, muitas vezes precedendo grandes transformações, curas inexplicáveis ou respostas divinas para orações feitas com o coração aberto e sincero. Um dos testemunhos mais impressionantes coletados pelos seguidores de Padre Pio foi o de uma mulher italiana que, desesperada pela saúde do filho em estado terminal, passou uma noite inteira em oração e, de repente, foi envolvida por um intenso perfume de rosas que parecia emanar do próprio ar ao seu redor. Na manhã seguinte, para espanto dos médicos, seu filho apresentou uma melhora inexplicável que culminou em sua total recuperação. Um evento que os próprios profissionais da saúde não conseguiram explicar através da ciência, mas que Padre Pio, em sua sabedoria sobrenatural, reconheceria imediatamente como uma intervenção direta da Rainha do Céu, que frequentemente anuncia sua presença através desse perfume característico. Os ensinamentos de Padre Pio sobre este fenômeno são particularmente valiosos porque ele próprio era envolvido por esse aroma celestial em diversos momentos de sua rotina conventual, especialmente durante suas longas horas de oração e durante a celebração da Santa Missa,
quando o santo capuchinho experimentava êxtases profundos e comunhão direta com o divino. O mais extraordinário é que esse perfume de rosas não ficava restrito à sua pessoa. Muitos que se aproximavam dele podiam sentir esse aroma sobrenatural, mesmo quando o Padre Pio não usava qualquer tipo de perfume ou estava em ambientes sem flores. Um fenômeno que foi documentado por centenas de testemunhas ao longo dos anos e que se tornou um dos sinais mais reconhecíveis da santidade desse homem extraordinário, que dedicou sua vida a ser uma ponte entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. O ensinamento central de Padre Pio sobre o perfume de rosas durante a oração pode ser compreendido através de 3 pilares fundamentais, que revelam não apenas o significado desse fenômeno místico, mas também como você deve responder a ele quando for agraciado com essa manifestação celestial em sua própria vida de oração. O primeiro pilar é o reconhecimento. Você precisa entender que esse perfume não é uma coincidência ou fruto da imaginação, mas um sinal consciente e direcionado, enviado especificamente para você naquele momento. Padre Pio ensinava que devemos cultivar uma sensibilidade espiritual para perceber esses sinais sutis, pois eles frequentemente chegam nos momentos mais inesperados e podem facilmente ser descartados por mentes ocupadas demais com as preocupações terrenas e distrações do mundo moderno, que nos afastam da verdadeira consciência espiritual necessária para captar essas manifestações divinas. O segundo pilar é a receptividade. Quando esse aroma surge durante sua oração, Padre Pio aconselhava a adotar uma postura de total abertura e humildade, permitindo-se ser envolvido por essa presença sem tentar controlá-la ou direcioná-la segundo seus próprios desejos. É um momento para silenciar a mente, abrir o coração e simplesmente deixar-se ser guiado pela mensagem que está sendo transmitida através desse sinal sensorial, confiando que, mesmo que você não compreenda imediatamente seu significado completo, a semente plantada naquele instante florescerá no momento certo, trazendo clareza e direção para a sua vida quando você mais precisar. Essa receptividade, segundo o santo, é como abrir as janelas da alma para permitir que a brisa celestial circule livremente, transformando o ambiente interior e preparando-o para manifestações ainda maiores do poder divino. O terceiro e mais importante pilar é a resposta. Padre Pio insistia que sentir o perfume de rosas durante a oração não é apenas uma bênção passiva a ser apreciada, mas um chamado à ação que exige uma resposta concreta de sua parte. Esse sinal frequentemente indica que você está sendo convidado a uma missão específica, a uma mudança de direção em sua vida espiritual, ou a uma intensificação de sua dedicação em alguma área particular de seu caminho com Deus. E ignorar esse chamado seria como receber uma carta importante e nunca abri-la, perdendo assim a oportunidade de participar de algo extraordinário que foi preparado especialmente para você. Se você realmente acredita que esse ensinamento de Padre Pio pode transformar sua vida espiritual da mesma forma que transformou a vida de tantos devotos ao redor do mundo, escreva nos comentários: "Estou pronto para receber este sinal divino", e inscreva-se no canal para continuar recebendo orientações que podem revolucionar sua conexão com o mundo espiritual e abrir as portas para bênçãos inimagináveis em sua jornada de fé. O que muitos não compreendem é que o perfume de rosas durante a oração funciona como um verdadeiro telefone celestial. É um sistema de comunicação bidirecional que não apenas traz mensagens do céu para você, mas também confirma que suas próprias orações estão alcançando seu destino divino. Padre Pio explicava a seus seguidores mais próximos que, quando esse aroma surge, é como se um circuito espiritual se completasse, criando uma conexão perfeita entre o suplicante e o suplicado, entre a terra e o céu, entre o finito e o infinito. É nesse momento de conexão plena que milagres podem acontecer, que curas podem se manifestar e que transformações profundas podem começar a ocorrer em sua vida, muitas vezes de maneiras tão sutis que só serão completamente compreendidas quando você olhar para trás e perceber como aquele momento de oração perfumada foi o ponto de partida para uma nova fase de sua existência.
Este fenômeno místico tem raízes profundas na tradição católica e na vida dos santos, muito antes mesmo de Padre Pio. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e São João da Cruz, entre outros místicos, relataram experiências semelhantes, descrevendo como o perfume de rosas frequentemente acompanhava momentos de êxtase espiritual ou encontros sobrenaturais com o divino. O próprio Padre Pio, ao estudar esses relatos e compará-los com suas próprias experiências, desenvolveu uma compreensão única sobre o significado específico desse aroma em particular. Para ele, o perfume de rosas estava intimamente ligado à presença maternal de Maria, que ele chamava carinhosamente de Minha Mãe Celeste, e acreditava que esse sinal era uma forma dela mostrar sua proximidade e proteção, especialmente em momentos de grande angústia ou dificuldade, quando precisamos sentir, de forma tangível, que não estamos sozinhos em nossas lutas e que temos uma mãe vigilante no reino celestial. O que torna o ensinamento de Padre Pio sobre esse tema tão revolucionário é sua insistência de que esses sinais não são reservados apenas para santos canonizados ou pessoas de extraordinária virtude. Eles estão disponíveis para todos os que oram com sinceridade e abertura de coração. O santo dos estigmas frequentemente consolava seus filhos espirituais, dizendo que o céu está constantemente tentando se comunicar conosco através de sinais como esse, mas que nossa capacidade de percebê-los foi atrofiada pelo materialismo, pelo excesso de ruído em nossas vidas e pela falta de verdadeiro silêncio interior. Ele comparava nossa sensibilidade espiritual a um rádio que precisa ser corretamente sintonizado para captar a frequência divina, e o perfume de rosas é um dos indicadores mais claros de que você encontrou a sintonia perfeita, o ponto exato onde sua alma se torna uma antena receptiva para as comunicações celestiais que estão continuamente sendo transmitidas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, como nos ensina o Evangelho. Muitas pessoas que experimentam o perfume de rosas durante suas orações cometem o erro de tratá-lo apenas como um consolador sinal da presença divina, sem compreender que esse fenômeno frequentemente carrega um código específico, uma mensagem que precisa ser decifrada com atenção e discernimento espiritual. Padre Pio ensinava que precisamos observar cuidadosamente o contexto em que esse perfume surge. Por qual intenção você estava orando naquele exato momento? Que pensamentos passavam por sua mente? Que decisões você estava contemplando? O timing desse sinal não é aleatório. É precisamente calculado para iluminar uma área específica de sua vida que necessita de intervenção divina, ou para confirmar uma direção que você deve seguir, mesmo quando todas as circunstâncias externas parecem apontar para o contrário, e quando a lógica humana sugere um caminho diferente daquele que está sendo apontado por esse delicado, mas poderoso sinal celestial. A intensidade e a duração do perfume também são elementos que devem ser considerados na interpretação desse fenômeno. Padre Pio observava que quando o aroma é intenso, mas breve, frequentemente indica uma resposta direta e imediata a uma oração específica, como um sim divino que não requer maiores explicações. Já quando o perfume é mais sutil, mais persistente, acompanhando você por horas ou mesmo dias após o momento de oração, geralmente sugere um processo transformador mais profundo e gradual que está sendo iniciado em sua vida, algo que exigirá paciência e perseverança de sua parte. Uma jornada espiritual que está apenas começando e que se desenrolará ao longo do tempo, revelando seus frutos completos, apenas quando você tiver percorrido todos os passos necessários nesse caminho de crescimento e purificação interior que foi iniciado com aquele primeiro sopro de perfume divino durante seu momento de comunicação com o alto. O santo capuchinho também advertia sobre a necessidade de discernimento, pois nem todo perfume durante a oração vem de fontes divinas. Nossa imaginação pode nos pregar peças, e até mesmo forças negativas podem tentar imitar esses sinais para nos confundir ou desviar. A chave para o verdadeiro discernimento, segundo Padre Pio, está nos frutos que esse fenômeno produz em sua alma. O autêntico perfume de rosas enviado pelo céu sempre produz paz interior, clareza mental, aumento da caridade
fortalecimento da fé e um desejo crescente de servir a Deus e ao próximo com mais dedicação. Se você perceber que essa experiência, em vez de elevá-lo espiritualmente, produz orgulho, sou especial porque recebo sinais, distração na oração, focando mais no fenômeno do que em Deus, ou qualquer tipo de perturbação interior, é provável que não esteja diante de um sinal autêntico, mas de uma imitação que deve ser descartada com prudência e humildade. Virtudes que o próprio Padre Pio exemplificou durante toda a sua vida, mesmo sendo um dos santos mais favorecidos com dons místicos extraordinários em toda a história da Igreja. O perfume de rosas durante a oração é como um músculo espiritual que pode ser desenvolvido e fortalecido com a prática adequada e a atitude correta. Padre Pio observou ao longo de sua vida que pessoas que cultivavam certas disposições interiores pareciam receber esses sinais com muito mais frequência do que outras, não porque fossem mais amadas por Deus, que ama todas as suas criaturas com igual intensidade, mas porque haviam criado em si mesmas as condições ideais para perceber e receber essas manifestações sutis do mundo espiritual. A primeira dessas disposições é a pureza de intenção. Quando você ora não para ser visto, não para obter benefícios materiais, não para manipular o divino segundo seus próprios desejos, mas simplesmente por amor e desejo sincero de comunhão, você cria em sua alma um espaço transparente e límpido, onde o perfume celestial pode ser claramente percebido, sem as distorções causadas pelo egoísmo ou por motivações impuras, que frequentemente bloqueiam nossa capacidade de receber sinais espirituais autênticos. A segunda disposição essencial é o silêncio interior, algo cada vez mais raro em nosso mundo hiperconectado e barulhento. Padre Pio, que passava longas horas em silenciosa contemplação, ensinava que o perfume divino é como um sussurro que não pode ser ouvido em meio ao tumulto de uma mente agitada e dispersa. Ele recomendava práticas regulares de silêncio, momentos dedicados a simplesmente estar na presença de Deus sem palavras, sem pedidos, sem expectativas, apenas existindo diante do Eterno com o coração aberto e receptivo. É nesses momentos de profunda quietude que nossos sentidos espirituais se aguçam e se tornam capazes de captar as mais sutis manifestações do divino, incluindo esse perfume característico que tantas vezes acompanha a presença invisível mas real de seres celestiais que nos acompanham em nossa jornada terrena. A terceira disposição, talvez a mais importante de todas, é a confiança total na providência divina. Uma entrega completa que não impõe condições nem prazos para a atuação de Deus em nossa vida. Padre Pio notava que o perfume de rosas frequentemente surgia durante orações feitas com esse espírito de abandono filial, quando o fiel simplesmente se coloca nas mãos do Pai com a mesma confiança de uma criança pequena que se lança nos braços dos pais sem qualquer temor ou hesitação. Essa confiança cria um canal direto entre o coração humano e o coração divino, uma via expressa por onde podem trafegar não apenas nossas orações subindo ao céu, mas também as respostas celestiais descendo até nós, muitas vezes carregadas nesse veículo sensorial que é o perfume místico, um sinal que atravessa a barreira entre o material e o espiritual, tocando simultaneamente nossos sentidos físicos e nossa alma imortal, criando uma experiência holística que envolve todo o nosso ser na comunicação com o transcendente. Uma das revelações mais surpreendentes de Padre Pio sobre o perfume de rosas é que esse fenômeno frequentemente indica a presença de seu anjo da guarda trabalhando intensamente em seu favor, especialmente em momentos de perigo espiritual ou quando decisões críticas precisam ser tomadas. O santo dos estigmas, que mantinha uma comunicação constante e visível com seu próprio anjo guardião desde a infância, explicava que esses seres celestiais, em sua natureza puramente espiritual, não podem se comunicar conosco através de palavras audíveis como fazemos uns com os outros. Em vez disso, utilizam uma linguagem multissensorial que inclui intuições, sonhos, sinais externos, e sim, perfumes característicos que atingem não apenas nosso olfato físico, mas também algo que poderíamos chamar de
olfato da alma. Uma capacidade espiritual de perceber realidades que transcendem o mundo material e que está adormecida na maioria das pessoas devido ao excesso de apego às realidades puramente físicas e às distrações constantes da vida moderna. Os anjos, ensinava Padre Pio, são mensageiros divinos extremamente práticos e eficientes, que adaptam suas manifestações às necessidades e à sensibilidade específica de cada pessoa sob seus cuidados. E o perfume de rosas é apenas uma das muitas formas que eles encontram para quebrar a barreira entre o visível e o invisível, criando um ponto de contato que possa ser percebido por nossos sentidos limitados. Para algumas pessoas, esse aroma surge durante momentos de grande perigo, como um aviso para redobrar a vigilância ou mudar imediatamente de direção. Para outras, aparece como confirmação de que estão no caminho certo, mesmo quando todas as circunstâncias externas parecem sugerir o fracasso. Há ainda aqueles que o experimentam como um consolo divino em momentos de profunda dor ou sofrimento, quando o céu deseja enviar uma mensagem clara de que, apesar das aparências, você não está sozinho em sua provação e que forças invisíveis estão trabalhando ao seu favor, tecendo nos bastidores da realidade soluções que sua mente humana ainda não consegue conceber. O mais extraordinário nos ensinamentos de Padre Pio sobre este tema é sua insistência de que podemos e devemos cultivar um relacionamento consciente e ativo com o nosso anjo da guarda, estabelecendo uma verdadeira amizade espiritual com esse ser celestial, que foi designado exclusivamente para nos proteger e guiar. O perfume de rosas, quando surge durante a oração, pode ser o início dessa amizade sobrenatural, um cartão de visitas angélico que diz: estou aqui, estou atento às suas necessidades, estou pronto para guiá-lo se você estiver disposto a seguir. Padre Pio recomendava falar diretamente com seu anjo da guarda todas as manhãs, agradecendo sua proteção, pedindo orientação para as decisões do dia e principalmente demonstrando uma abertura genuína para reconhecer e seguir os sinais que serão enviados, incluindo esse perfume característico que, uma vez percebido e corretamente interpretado, pode se tornar uma bússola infalível para navegar pelas águas muitas vezes turbulentas de nossa existência terrena. O perfume de rosas durante a oração é, segundo os ensinamentos de Padre Pio, não apenas um sinal de presença divina, mas também um canal de cura física, emocional e espiritual, que pode ser ativado através da fé receptiva e da correta resposta a esse fenômeno místico. Ao longo de seus anos de ministério, o Santo Capuchinho testemunhou inúmeros casos de pessoas que, ao experimentarem esse aroma sobrenatural durante momentos de intensa súplica por cura, passaram por transformações físicas inexplicáveis que confundiram a comunidade médica, tumores que desapareceram da noite para o dia, doenças crônicas que cessaram repentinamente, condições declaradas terminais que se reverteram completamente sem qualquer intervenção terapêutica convencional. Para Padre Pio, esses eventos não eram meras coincidências, mas manifestações concretas do poder curativo que acompanha esse sinal olfativo quando é recebido com fé sincera e confiança absoluta no poder divino que se manifesta através dele. Porém, a dimensão curativa desse fenômeno vai muito além do físico, estendendo-se ao campo emocional e psicológico, onde muitas vezes as feridas são mais profundas e difíceis de tratar. Padre Pio observava que pessoas que carregavam por anos fardos pesados de mágoas, ressentimentos, traumas ou memórias dolorosas frequentemente relatavam uma sensação de libertação interior imediata quando experimentavam o perfume de rosas durante orações de entrega e perdão. É como se esse aroma celestial funcionasse como um bálsamo divino, penetrando nas camadas mais profundas da psique humana, alcançando recantos da alma onde nem mesmo as terapias mais avançadas conseguem chegar, e promovendo uma cura interior que se manifesta como paz profunda, libertação de padrões negativos de pensamento e comportamento, e uma renovada capacidade de amar e de se relacionar saudavelmente consigo mesmo, com os outros e com Deus, uma verdadeira restauração da imagem divina dentro de nós,
que foi distorcida pelas feridas acumuladas ao longo da vida. A dimensão mais profunda dessa cura, no entanto, é espiritual, afetando nossa relação fundamental com o transcendente e nossa capacidade de perceber e viver de acordo com nossa verdadeira natureza e propósito. Padre Pio ensinava que, quando o perfume de rosas surge durante a oração, frequentemente está acontecendo uma cirurgia espiritual invisível. Bloqueios à graça divina estão sendo removidos. Caminhos espirituais estão sendo desobstruídos. Dons que estavam adormecidos estão sendo ativados. E uma recalibração profunda do ser está ocorrendo para alinhá-lo mais perfeitamente com o projeto divino original. Essa cura espiritual muitas vezes precede e fundamenta as curas físicas e emocionais, pois restaura o fluxo natural da vida divina dentro de nós, permitindo que ela se manifeste em todos os níveis de nossa existência, transformando-nos gradualmente de pessoas fragmentadas e desconectadas em seres integrados e plenos, vivendo em harmonia com o ritmo cósmico estabelecido pelo Criador desde o princípio dos tempos, e simbolizado por esse perfume que nos conecta simultaneamente com o Éden perdido do passado e com o paraíso prometido do futuro. O que Padre Pio mais desejava que compreendêssemos sobre o perfume de rosas durante a oração é que esse fenômeno, embora extraordinário em sua natureza, não deve ser um fim em si mesmo, mas um trampolim para uma vida de fé mais profunda e atuante no mundo. Muitas pessoas, ao experimentarem esse sinal místico, caem na armadilha de se tornarem colecionadoras de experiências espirituais, constantemente em busca de novas manifestações sobrenaturais para satisfazer uma curiosidade espiritual que nunca se sacia, ou para confirmar repetidamente uma fé que deveria se apoiar mais na confiança do que em sinais tangíveis. O Santo dos Estigmas alertava enfaticamente contra essa tendência, lembrando que até mesmo os maiores místicos da história da Igreja experimentaram longos desertos espirituais, onde todos os consolos sensíveis, incluindo perfumes celestiais, foram completamente retirados como parte essencial de seu processo de purificação e amadurecimento na fé. O verdadeiro propósito do perfume de rosas, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é despertar em nós uma maior consciência do mundo invisível que nos cerca constantemente, não apenas em momentos especiais de oração, mas em cada instante de nossa existência cotidiana. Esse sinal olfativo é como um rasgo momentâneo no véu que separa o natural do sobrenatural, permitindo-nos vislumbrar por um breve instante a realidade mais ampla e profunda em que estamos imersos, mesmo quando não a percebemos com nossos sentidos limitados. Uma vez que essa consciência é despertada, somos chamados a viver cada momento de nossas vidas ordinário com uma extraordinária consciência da presença contínua de Deus, dos anjos, dos santos e de toda a comunhão celestial que nos acompanha invisivelmente em nossa jornada terrena, transformando assim não apenas nossos momentos de oração, mas cada respiração, cada encontro, cada decisão e cada ação em uma extensão dessa comunicação íntima com o divino que foi momentaneamente revelada através daquele perfume misterioso. Finalmente, Padre Pio insistia que o maior fruto desse fenômeno místico deve ser um amor concreto e atuante que se manifesta em obras de misericórdia para com nossos irmãos e irmãs que sofrem. O perfume de rosas é um lembrete tangível do amor de Deus por nós, e a única resposta adequada a esse amor é tornar-nos nós mesmos um perfume de Cristo no mundo, espalhando o aroma da bondade, da compaixão e da verdade por onde quer que passemos. Não espere um momento perfeito para começar a viver essa transformação que o ensinamento de Padre Pio sobre o perfume de rosas pode operar em sua vida. O momento é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Permita que esse conhecimento mude não apenas sua forma de orar, mas sua forma de existir no mundo como um canal consciente da presença divina, como uma rosa humana, cujo perfume espiritual pode trazer cura, esperança e renovação para todos aqueles que cruzam seu caminho na dança complexa e maravilhosa que chamamos de vida.